que um outro assunto muito importante, que são os fatos contábeis. Não sei se eu já expliquei para vocês a diferença entre ato contábil e fato contábil. Ato contábil são aqueles atos que acontecem que não alteram o patrimônio. Tá? Por exemplo, você contratou um empregado. Se você contratou um empregado, a simples contratação por si só, ela não gera efeito no patrimônio, tá? Se você está sendo fiador em um contrato, o simples fato de você ser fiador ou dar um aval em algum título de crédito, isso não gera efeito no patrimônio. Então, esses acontecimentos, eles são chamados de atos contábeis. E o que você tem que saber? Esses atos, eles não são contabilizados. Mas, se eles forem relevantes, o que vai acontecer? Alguém sabe? Eles vão ser divulgados em notas explicativas. Nota explicativa é o quê? Bom, eu não sei se alguém aqui investe no mercado de ações, tá? Mas aí o que acontece? Se você investe no mercado de ações, vai acontecer uma coisa. Quando você vai investir, você vai se pautar no quê? Você vai se pautar nas demonstrações contábeis da empresa. Isso eu já falei para vocês. Porque é a única maneira que você tem para ter informações ali fidedignas. Só que muitas coisas relevantes... Imagina, você foi fiador num contrato de 15 milhões de reais. Isso é relevante. Pode acontecer de que seus usuários queiram saber sobre aquele ato. Por mais que aquilo não gere um efeito no patrimônio, se você vir a ser responsabilizado naquela fiança, se você vir a ser responsabilizado naquele aval, isso vai acarretar uma perda para a empresa. Então, são atos relevantes, eles não vão fazer parte das demonstrações contábeis, mas eles têm que ser divulgados nas chamadas notas explicativas. As notas explicativas, e isso cai em concurso, elas complementam as demonstrações contábeis. Vai chegar lá e vai falar o seguinte, olha, aconteceu isso, aquilo outro. Você deu aval no contrato tal. Os seus investimentos são avaliados pelo método tal. Então, as notas explicativas, elas vão trazer conceitos relevantes para que os usuários compreendam melhor as demonstrações contábeis. Entenderam, pessoal? Então, os atos contábeis relevantes, eles são divulgados em notas explicativas. E a gente vai falar sobre as notas explicativas, porque elas estão previstas no artigo 176, parágrafo 5º da Lei 6.404, elas estão previstas no CPC 00, elas estão previstas no CPC 26. Há uma quantidade grande aí de assuntos sobre notas explicativas e isso cai em prova, que é mais importante que você saiba. Então vamos embora, contabilidade é uma matéria linda, não é mesmo? Então vamos lá. Existem também os fatos contábeis, tá? Existem fatos contábeis. Fatos contábeis são aqueles que alteram o patrimônio. Tá? E aí alteram o patrimônio
pode alterar o patrimônio de duas maneiras. De maneira qualitativa, quando você está trocando apenas a qualidade, você está trocando a qualidade, você está trocando, por exemplo, dinheiro do caixa, está colocando no banco. Você está tirando dinheiro do caixa e colocando num veículo. Você está trocando apenas a qualidade. Agora, pode também ter alterações quantitativas. Que acontece quando? Quantitativas, quando você altera a quantidade. Quando você altera a quantidade. Você teve uma receita de venda. Você teve uma receita de venda. Opa, você está aumentando o seu patrimônio líquido. Você está tendo uma alteração quantitativa. Então, o que eu quero que você saiba? Primeiro, essa distinção entre ato e fato contábil, porque já caiu em prova. Beleza. Segundo, você tem que saber que os fatos contábeis, eles podem ser das seguintes espécies. O fato contábil, ele pode ser fato permutativo ou qualitativo. Esse é o primeiro que a gente tem que saber. Fato permutativo ou qualitativo. O que isso quer dizer, Gabriel? O que isso quer dizer? Fato permutativo ou qualitativo? É quando o fato contábil ele envolve somente contas patrimoniais. Vejam, envolve somente contas patrimoniais. Não envolve contas de resultado, galera. Envolve somente contas patrimoniais. Não vai envolver contas de resultado. Você está permutando, por exemplo, você está pegando dinheiro do caixa e colocando no banco. Está pegando dinheiro do caixa, está colocando em mercadorias. Veja, você está trocando ativo por ativo. Você está comprando mercadoria e está comprando a prazo, aumentando fornecedores. Não está havendo alteração do patrimônio líquido. O fato permutativo ou qualitativo, ele envolve somente contas patrimoniais. E ele pode ser das seguintes espécies. Pode ser permutativo entre contas do ativo. Pode ser permutativo entre contas do passivo. Pode ser permutativo entre contas do ativo e do passivo, e pode ser permutativo entre contas do PL. Então, olha, existem esses tipos aí de fatos permutativos. Por exemplo, você está comprando compra de mercadorias à vista. Compra de mercadoria à vista. O que você vai fazer? Você vai fazer um lançamento do seguinte modo.
mercadoria no ativo, caixa no ativo. Compra de mercadoria à vista no nosso valor aí sempre de R$1.000. O que vai acontecer? A mercadoria está aumentando, aumenta a débito, 1.000. Caixa está diminuindo, caixa ativo diminui a crédito, 1.000. Beleza. Então vejam, houve uma permuta entre elementos do ativo. Se você tirou R$1.000 do caixa e aumentou R$1.000 de mercadoria, você não teve uma alteração na quantidade do ativo, tá? Você não teve um aumento do PL. Você simplesmente trocou, por isso você permutou. Então esse é o primeiro caso aí que nós temos de fato permutativo. Temos também fato permutativo entre contas do passivo. Você tem fato permutativo entre contas do passivo, como, por exemplo, a permuta de uma dívida. Você tinha uma dívida de curto prazo e essa dívida, o seu credor, ele falou, olha só, vou te dar uma molezinha e você pode pagar no longo prazo. O que vai acontecer? Você tinha que empréstimo a pagar curto prazo e tem aqui empréstimo a pagar longo prazo. Vejam as contas que nós estamos envolvendo. Isso aqui é intuitivo. Você tinha aqui um saldo inicial de 5.000. Só que se o seu credor rolou essa dívida para frente, o que você vai fazer? Você vai ter que zerar a conta de curto prazo. Você tem que zerar a conta de curto prazo. Como que você vai fazer isso? Passivo diminui como? Passivo diminui a débito. Então zeramos aqui o empréstimo a pagar. 5.000. E aí, você vai jogar isso para o longo prazo, aumentando o empréstimo a pagar de longo prazo. Vejam, houve uma permuta entre contas do passivo. Galera, então, houve uma permuta entre contas do passivo. Você não está alterando o valor total das suas obrigações. Você está permutando. Estão entendendo? Existe também a permuta entre contas do ativo e do passivo. Como, por exemplo, a compra de mercadoria a prazo. E aí o que você vai fazer? Mercadoria a prazo. Ativo aumentando, porque entrou mercadoria. 10.000, vamos supor. Ativo aumenta a débito. E aí, beleza. Fornecedores. Fornecedores aumentando. Fornecedores, passivo aumenta a crédito, porque passivo aumenta a crédito. Vejam que houve um aumento nesse caso do ativo, houve um aumento do passivo. Mas o que eu falei? Que o fato permutativo ou qualitativo é aquele que envolve somente contas patrimoniais. Não houve aumento do patrimônio líquido nessa hipótese. Então, isso também é um fato permutativo. Além disso, existe uma última hipótese de fato permutativo,
que é o fato permutativo, entre contas do PL. Fato permutativo entre contas do PL. Fato permutativo entre contas do PL. Vejam que nessa hipótese, o fato ele é permutativo entre contas do PL. Não é permutativo de uma conta do PL com uma do ativo. Não é uma conta do PL com uma do passivo. É entre contas do patrimônio líquido, pessoal. Então você vai pegar, por exemplo, o capital social ou lucros e vai jogar para a reserva. Você vai pegar os lucros acumulados e vai aumentar o capital social. Você vai pegar uma reserva e vai reverter isso para lucros acumulados. Então você está fazendo permuta entre contas do PL. Não é, por exemplo, você pegar o PL aumentando o capital e jogar lá para o caixa. Porque aí está acontecendo o quê? Você está aumentando o seu PL. A permuta entre contas do PL, você está trocando os valores do PL. Você não está aumentando o valor do PL. Estão entendendo? Então é muito importante que isso fique claro para você. É permuta entre contas do PL. Permuta entre contas do PL. Como, por exemplo, você tem uma reserva. Eu falei, e vocês gravem isso para a contabilidade, que a expressão reserva sempre vai indicar uma conta do PL. Então, você tem uma conta reserva e você vai reverter isso para lucros acumulados. Porque vamos supor que você não usou essa reserva. E aí o que vai acontecer? Reserva era uma conta do PL e ela já estava ali, registrada por 10 mil. Esse é o saldo inicial. E aí o que você vai fazer? Você vai reverter isso e vai jogar para lucros acumulados. O que você vai fazer? Você vai diminuir a reserva. Vejam que você nem precisa saber o que é reserva. Aqui você só vai ter que ter decorado aquela tabelinha. Ativo aumenta débito, diminui a crédito. Passivo e PL aumenta crédito, diminui a débito. Então, você vai diminuir a reserva porque você precisa zerar essa conta. Isso aqui é uma questão de matemática. E vai jogar isso para lucros acumulados. 10 mil. Vejam, o valor do seu PL no total, ele não foi abalado, ele não foi afetado. Você apenas permutou elementos do PL. Agora vamos resolver a nossa questão de número 6. A questão diz o seguinte: a compra de veículos à vista é um fato modificativo aumentativo que deve ser registrado em lançamento de primeira fórmula. Então, a compra de veículo à vista, você vai lançar o quê? Você vai lançar veículos, que é um bem do ativo, e eu sempre aperto esse botão que atrapalha a minha lousa. Eu tenho que desabilitar esse troço. À vista vai ser caixa. Ativo. Vamos supor 30 mil. Ativo, veículos aumentando. R$30.000. Caixa ativo diminuindo. 30.000. Que fato é esse, pessoal? Vamos ver se vocês sabem responder. Que fato é esse? Entrou no veículos e saiu do caixa. Que fato é esse? É um fato modificativo? Não.
É um fato permutativo. Vejam, valendo uma vaga para auditor fiscal do trabalho, que ganha 20 mil reais. Nunca foi tão fácil ganhar 20 mil reais, não é mesmo? Então isso aqui é o fato permutativo. Ah, Gabriel, mas isso é fácil demais, não cai em prova. Não cai em prova onde? Olha aí uma questão de auditor fiscal do trabalho. Cai sim em prova. Beleza? E deve ser registrado em lançamento de primeira fórmula. Isso é um lançamento do quê? 1 e 1. 1 e 1 é o quê? 1 e 1 é 11. Primeira fórmula. Beleza? Então, gabarito está errado. Próximo. Então, esses foram os fatos permutativos. Entenderam, pessoal? Entenderam isso daí? Entenderam esse assunto? Sim ou não? Vamos para a próxima. Opa! Existem também os fatos modificativos ou quantitativos. Fatos modificativos ou quantitativos. O que eu tenho que saber, Gabriel, sobre os fatos modificativos e os fatos ou fatos quantitativos? Aqui envolve contas de receita e despesa também. Necessariamente, num fato modificativo ou quantitativo, ele vai envolver também uma conta de receita ou uma conta de despesa. E aí, esse fato modificativo, ele vai ter o seguinte: você vai ter um aumento ou diminuição do ativo e um aumento ou diminuição do passivo em contrapartida de uma variação da situação líquida, justamente porque você vai envolver receita e despesa. Tá? Parece difícil, mas eu vou explicar agora para que isso fique fácil. Olha só. Então, o fato modificativo ou quantitativo, ele pode ser aumentativo, quando aumenta a situação líquida, ou diminutivo, quando diminui a situação líquida. Beleza? E aí, Gabriel, como é que vai ser um fato modificativo? Ele pode ser aumentativo, aumentando a situação líquida. Simples. Ou você vai ter um aumento do ativo, ou você vai ter uma redução do passivo.
Olha só, como exemplo aqui de um fato modificativo aumentativo com aumento do ativo, você tem uma receita de aluguel. Vamos supor o seguinte, eu já falei para você que na contabilidade a gente usa uma coisa que é o chamado regime de competência. Então você tem aqui vários meses. Conforme os meses vai passando, o que vai acontecendo? Você tem que reconhecer a receita de aluguel. Então aqui nós estamos em fevereiro. Passou fevereiro, se o inquilino está usando, você tem uma receita de aluguel. E como que você vai lançar? É receita de aluguel. Como que você vai lançar isso? Você vai abrir aqui receita de aluguel, conta de receita, não precisa falar, olha o nome. E você vai abrir aqui uma conta caixa, conta do ativo. E aí, galera, o que vai acontecer? Vejam, se você teve direito ali a uma receita de aluguel no valor de R$5.000, o que você vai fazer? Você vai aumentar a receita a crédito, 5.000, e vai aumentar o caixa a débito, 5.000. O que aconteceu nessa hipótese? Vejam, você teve um aumento do ativo pela conta caixa e você teve um aumento da situação líquida pela receita de aluguel. Entenderam, galera? Sim. Então, é isso que significa fato modificativo aumentativo. Tá? Nessa hipótese, a gente aumentou a situação líquida por quê? Porque a gente sabe que as receitas e as despesas são apuradas na DRE e depois você joga para o balanço patrimonial. Aguentem firme, porque daqui a pouco nós estamos acabando. Vamos manter firme. Se você quer passar no concurso de alto calibre, você tem que ficar até o final, beleza? É difícil, é exaustivo para todo mundo, para mim também. Mas a gente está aqui se esforçando e eu quero que você também faça isso. Beleza, vamos lá. Aumentativo, fato modificativo aumentativo, diminuindo o passivo. Diminuindo o passivo. Vou dar um exemplo aqui. A concessão de uma remissão do ICMS a pagar, tá? O que acontece? Você tinha o ICMS a pagar para o governo, né? Você tinha o ICMS a pagar lá, um fato decorrente de alguma obrigação que foi lançado pelo fisco e o governo veio e deu remissão. E o que acontece? Bom, você tinha aqui um tributo a pagar, tá? Vamos considerar aí, né, que são os tributos relativos à emissão, né, que depois de lançado, penalidade, blá blá blá. E aí você tinha R$15.000 a pagar aqui. Saldo inicial. O governo falou o seguinte: cara, você não vai precisar pagar. Nós tivemos aí uma autorização do CONFAZ, né? Quem estuda direito tributário sabe que para você conceder esse tipo de coisa, você precisa de uma autorização de todos os estados. Segundo
a Lei Complementar 24, não é isso? Artigo 155 também, parágrafo 2º da Constituição, se minha memória não me falha. E aí, o que aconteceu? O governo falou, você não vai mais precisar pagar. O que você vai ter que fazer? Essa sua obrigação, ela vai ser zerada. Ora, se você tinha um passivo já reconhecido e você não vai mais ter que desembolsar absolutamente nada para pagar isso, você está tendo um ganho. Você está tendo um ganho, não é mesmo? E esse ganho, ele vai ser considerado o quê? A gente falou que ganhos na contabilidade, eles são o quê? São receitas. Então você vai ter aqui uma receita. E como que você vai fazer isso? Você vai debitar tributos a pagar, por quê? Ah, Gabriel, não estou entendendo. Você tem que saber que passivo diminui a débito. Ah, mas por que isso? Porque é uma convenção contábil. Diminuiu aqui, 15 mil. E aí, a receita, você vai lançar a crédito. 15 mil. Então vejam o que aconteceu. Você teve aumento da situação líquida nessa hipótese? Teve. Por quê? Porque você teve um ganho. Você teve um ganho. Que ganho foi esse? Você tinha um tributo a pagar, veio o governo, de um tributo já lançado, concedeu remissão. 15 mil, acabou com o seu passivo, diminuiu o passivo, aumentou a sua receita. Tá? Então, importante aí que vocês saibam. Então, fato modificativo aumentativo é isso. Isso aqui, tá? Isso aqui é importantíssimo que vocês saibam. O que mais? O fato modificativo também pode ser diminutivo. Também pode ser diminutivo. O que é um fato diminutivo? É quando você diminui a situação líquida. Isso aqui é chamado de insubsistência. Cadê? Ativa. Cadê a questão? Ué? Cadê o slide que eu estava comentando? O slide sumiu, galera. Bom, o slide sumiu. Então, mas aquilo ali é chamado também, eu vou explicar isso mais à frente. É insubsistência ativa. Sempre que aparecer alguma coisa na contabilidade com ativa, não sei o que é ativo, não sei o que, aluguéis ativos, juros ativos, não sei o que, isso é chamado, isso é uma receita. Insubsistência ativa por quê? Porque você tinha insubsistência ativa é igual a insubsistência do passivo. Eu vou explicar isso mais à frente, só para que vocês saibam. Insubsistência do passivo é um passivo que deixou de existir, tá? E aí na contabilidade, sempre que tiver não sei o que ativa, aluguéis ativos, juros ativos, variações cambiais ativo, isso significa que nós estamos tratando de uma receita. Beleza? Então, olha só. Fato modificativo diminutivo. O que acontece? Gente, o slide sumiu.
Não sei onde foi parar o slide que eu estava escrevendo. Caraca! Sumiu mesmo. Olha lá, sumiu. Todo o slide sumiu. Fato modificativo diminutivo. Sabe Deus onde foi parar esse slide. Fato modificativo diminutivo. Diminui a situação líquida. Diminui a situação líquida como? Aumentando o passivo ou diminuindo o ativo. Vamos lá. Estamos acabando aqui para a gente poder encerrar a nossa aula com louvor. Fato modificativo diminutivo. Você vai, obviamente, diminuir a situação líquida, porque eu falei que os fatos modificativos eles envolvem a situação líquida. E aí o que vai acontecer? Vou dar um exemplo. Despesa de salário não paga. Olha só. Nós falamos, é aquela velha coisa. Nossa, veio protetor no meu olho. Nós temos aqui vários meses. Quando o empregado trabalhou aqui janeiro, a empresa vai incorrer em despesa de salário. Por quê? Porque na contabilidade você olha o período. Você não olha necessariamente o pagamento ou o recebimento. Isso é a essência do chamado regime de competência, galera. Então, você vai olhar para o período. Passou janeiro, despesa de salário. Ah, mas eu não paguei. Não interessa. Despesa de salário. Então você vai abrir aqui um razonete. Despesa de salário. Eu estou enxergando com um olho só, porque passei protetor aqui por causa do refletor e meu olho está ardendo pra caramba. Estou igual um pirata aqui, só com o olho. Despesa de salário e salários a pagar, que é uma conta do passivo. Então o que aconteceu? Passou janeiro, você vai lançar débito despesa de salário 30 mil. E vai creditar salários a pagar 30 mil. Beleza. Olha o que aconteceu, galera. Você debitou a despesa de salário porque é devido e creditou os salários a pagar 30 mil. Nesse caso, Gabriel, está havendo uma variação da situação líquida? Sim, por quê? Porque você está diminuindo a situação líquida. Por quê? Porque você está lançando uma conta de despesa. E a conta de despesa, ela integra o PL. E você está aumentando o seu passivo. Por quê? Porque salários a pagar é uma obrigação. Ah, Gabriel, e quando eu pagar esse salário, o que eu faço? Você sabe o que você faz, galera? Você vai abrir outro razonete. Com que conta? Com a conta caixa. Pagou. Pagou? Beleza. Se você pagar daqui a um ano, você vai fazer a mesma coisa. Bom, olha o pensamento contábil.
Salários a pagar, vou ter que dar baixa. 30 mil. Como que eu diminuo o passivo? Débito. Zerou. E aí, em homenagem ao método da partida dobrada, você precisa acreditar. E vai acreditar o quê? O caixa. 30 mil. Então vejam, mas não é esse o lançamento de pagamento que nos interessa agora. O que interessa agora para a gente é o lançamento da despesa de salário, que foi um fato modificativo diminutivo. O fato modificativo diminutivo também, ele pode acontecer decorrente de uma despesa paga. Aqui nesse caso, vamos supor, agora, despesa de salário paga. Você tem ideia como que você vai lançar isso? É simples. Você vai abrir aqui. É a mesma essência, galera. É só você pensar. Bom, olha, é só pensar, é só raciocinar. Aconteceu, passou o mês. Opa, passou o mês. Se o cara trabalhou, adquiriu o direito. Despesa de salário. E aí, o que aconteceu? Agora foi pago. Se foi pago, vai sair dinheiro do caixa ativo. Então, olha, despesa de salário. Vamos colocar aqui 50 mil. 50 mil. Vamos colocar o salário de vocês aí, futuros auditores e analistas. Em média, 20 mil. Despesa é débito. E caixa, está saindo dinheiro do caixa, logo vai ser crédito. 20 mil reais. Então, houve um fato modificativo. Por que modificativo? Porque envolveu contas da situação líquida, nesse caso, receita ou despesa, nesse caso, despesa. E você diminuiu o caixa. 20 mil reais aí você creditou. Beleza, galera? Então, hoje a gente vai parar por aqui. Vou até anotar aqui onde a gente parou. Eu sei que eu até continuaria aqui por mim tranquilamente, mas contabilidade é bem cansativo. A gente já está falando aqui há um tempão direto. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado da aula. A gente vai se encontrar aí no próximo encontro. Valeu, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima, então.